Seja todo mundo muito bem-vindo, né, à nossa quarta live dentro do Assassin's Creed Origins, né, dentro do nosso Ciência no Game. E hoje, né, nosso tema é agricultura no Egito, né? Então, esse é um tema bem interessante, bem amplo, né, que impacta a vida de todos nós. E para começar, né, para fazer como se diz, a propaganda dessa live, né? Eu comecei fazendo a pergunta por que o fato das pessoas, né, das civilizações antigas dominarem a agricultura impacta o Grêmio, né? Que é um meme, né? Bem famoso, como isso impacta o Grêmio, que isso afeta o Grêmio. Na verdade, né, se não existisse a agricultura, talvez nós não tivéssemos nem o Grêmio hoje, né? Talvez o Grêmio nem existiria. O Grêmio e tantas outras coisas, né? Deste planeta maravilhoso. Então, mas como assim? O que tem a ver a agricultura com o Grêmio, né? Então, vamos lá, vamos descobrir isso hoje, né? Ops, sendo indisponível, não. Eu quero meu cavalo, gente. Eu já comecei errando os meus controles. Que coisa beleza, né? Coisa maravilhosa. Gente, eu não lembro. Bom, eu não tava lembrando como é que chamava o cavalo, né? Agora lembrei. Então, o que tem a ver, né? O fato da gente ter o desenvolvimento da agricultura e a gente ter o nosso Grêmio Futebol Clube. Na verdade, o desenvolvimento da agricultura é uma coisa muito maior do que simplesmente o desenvolvimento do Grêmio Futebol Clube. Na verdade, o desenvolvimento da agricultura impacta a civilização moderna, né? Como a gente está hoje. Se a gente está aqui sentado em nossas casas ou em algum lugar confortável, né? Após uma refeição e tudo mais, isso se deve ao fato, literalmente, do desenvolvimento da agricultura. E aí, eu acho que o Assassin's Creed Origins, ele retrata bem isso, né? Ele traz, assim, bem fielmente, dentro das limitações, né, do jogo, o impacto da agricultura no desenvolvimento de civilizações, né? Então, vamos começar a confabular, né? Quando a gente pensa em agricultura, a gente vai pensar num conceito bem interessante que é a gente usar técnicas para cultivo, né, de espécies, em especial vegetal, né? Olha os cachorros aí no fundo, fazendo a sonoplastia da noite. Então, em alguns conceitos também se consideram as espécies animais, né? Enfim, são técnicas de cultivo, né, de espécies vegetais. E olha que interessante, né? O ser humano, ele consome grãos, né, de alimento há cerca de 100 mil anos, né? A gente tem esse registro, né? Até mais antigo, né? Esse tipo de registro, mas enfim, há mais de 100 mil anos existem registros, né, do consumo de grãos pelos seres humanos, né? A gente fala Homo sapiens, tá? Não é outra espécie de hominídeo, é Homo sapiens. Só que existem indícios, né, do desenvolvimento da agricultura, isso é técnicas de cultivo dessas espécies há apenas 10 mil anos. Tá? Então existe um hiato aí de quase 90 mil anos, né? Envolvendo o fato dos seres humanos ingerirem grãos e conseguirem cultivar os grãos, né? Então, olha só que coisa louca, né? Então tem 90 mil cerca de 90 mil anos aí do hiato entre você consumir o grão e você dominar como cultivá-lo, né? Então, olha só que coisa louca, né? Os primeiros indícios de agricultura, né, datam de 10 mil anos atrás. E quando a gente fala em agricultura, é o seguinte, significa que um indivíduo, né, um grupo de indivíduos, um grupo de seres humanos, consumia, né, os grãos e percebeu que se você colocar aquele grão no solo, aquele grão vai germinar e gerar uma planta daquilo, gerar uma planta daquilo que você estava comendo. E aí os caras sacaram, né? Falaram assim, nossa, a gente não precisa mais sair por aí coletando, quando acabar os recursos dessa região, a gente tem que ir para outro lugar. Não, tipo, a gente pode plantar aqui, a gente pode colocar no solo e vai nascer uma plantinha e pá.
E aí, com esse insight, né, que teve, né, essas populações, houve uma grande mudança, uma mudança radical no estilo de vida da humanidade, né? Antigamente, né, antes do desenvolvimento da agricultura, as pessoas se assentavam em um lugar, né, com recursos, consumiam aqueles recursos, ficavam naquele lugar até por um determinado período de tempo, até os recursos acabarem. Aí levanta acampamento, tchau e bênção, vão para outro lugar, né? Procurar outros lugares com recursos. Com o desenvolvimento da agricultura, né, as pessoas não precisam mais sair por aí. Elas só precisam plantar e cuidar daquelas plantas. E aí você tem alimento, né? E aí junta também o fato de você começar a domesticar animais, né? Você começa a domesticar as plantas e aí você tem ali a sua plantação, você tem ali os seus animais e aí vira essa farra. Gente, me perdoe pelos cachorros aí no fundo, tá? Às vezes eles estão quietos, às vezes não. Eles não são meus. Se fossem, eles estariam quietinhos. Enfim, aí o que acontece, né? Quando a gente fala em desenvolvimento da agricultura, vem um termo bastante interessante, que é domesticação, tá? Então, é bem interessante quando a gente fala domesticação, porque a imagem que a gente tem do animal domesticado, né, é o cachorro, o gato, né? Mas, na verdade, a domesticação, ela vai além desses dois animais, né? A domesticação nada mais é do que um processo de seleção artificial que o ser humano faz nos organismos vivos, tá? Então, por exemplo, o cachorro, né, que ele deriva do lobo, o canis familiares, né, o cachorro que a gente tem na nossa casa, passou por um processo de seleção natural de mais de 10 mil anos, né, para estar na nossa casa hoje, deitado ao nosso lado e não querer comer a gente quando ele está com fome, não querer despedaçar a gente quando ele está nervoso, né? E como foi feito esse processo de seleção? As pessoas que lidavam com esses lobos, né, foram escolhendo os lobos mais tranquilos, os lobos que ficavam mais próximos da gente, os lobos que eram menos violentos, né? E foram reproduzindo esses animais, gerando filhotes com aqueles traços, né, que eram escolhidos pelos seres humanos. Então, olha essa coisa nefasta, quer dizer, não fala nefasta, né, mas é um pouco assim bizarro, né, porque a gente foi selecionando quem se reproduziria ou não, né, e pensando no que aquilo teria de benefício pra gente. E isso foi com os animais, né, no caso do cachorro, do gato, do boi, do cavalo, né, outros animais domésticos também, a galinha, né, o porco, por exemplo, né, que são todos animais que derivam de animais silvestres, né, mas que foram selecionados nesse decorrer de milhares de anos. E não foi diferente com os vegetais, né? Então a gente tem aqui, né, no Assassin's Creed Origins, alguns exemplos, né, de organismos vivos que foram domesticados, né, pelo ser humano, e entre eles, né, o que mais impacta na vida, assim, do ser humano é o fato de a gente domesticar as plantas, né? A gente sabe que pôr aquela semente na terra gera uma plantinha, e essa plantinha vai gerar outros frutinhos e outros cereais e outras sementinhas, né, que vão gerar outras plantinhas que vai gerar comida pra gente, né? Então, olha só que coisa insana, né? Então, quando a gente fala no processo de agricultura, a gente automaticamente fala do processo de domesticação de espécies, tá? Então, esse é um processo longo, tá? Não é porque você, ai meu Deus, você foi lá fazer uma trilha, encontrou um macaquinho, deu bananinha pro macaquinho, o macaquinho virou seu amigo, não domesticou o macaco. Não, você não domesticou aquele macaco, tá? Domesticação é um processo que leva anos e há mudanças genéticas, fisiológicas, comportamentais naquele grupo de organismos, tá? Não é uma coisa que acontece somente em um organismo, é uma coisa muito maior. E aí, né, com o fato da gente domesticar as espécies, né, a gente vai escolhendo a semente que produz um fruto mais doce, que produz mais sementes, que produz mais grãos, e com isso a gente vai modificando, né, aquela espécie a ponto dela se separar da espécie original dela. Por exemplo, o cachorro, né, Canis lupus, canis familiares, se separa, né, do Canis lupus em algum momento da história. Mas aqui o nosso foco é a agricultura, né? Então a gente vai ver um pouquinho quais são, né, as crops, né, que a gente tem aqui. As crops que eu falo são ai meu Deus, eu sei o nome em inglês, não sei em português.
tipo as culturas, né? Os cultivos que a gente tem aqui no Egito, e esses cultivos, né, eles são revolucionários. Uma pergunta, aqui, mas a domesticação das espécies, o desenvolvimento da agricultura acontece no Egito? Não, na verdade, né, existem 11 lugares no planeta Terra onde a agricultura surge, né, como se diz, espontaneamente, tá? Sem... Opa, meu Deus, achei que tava mais raso, hein? Nossa, ainda bem que é pro jogo, senão eu tinha molhado a minha cintura. Existem 11 lugares no planeta onde elas surgem, inclusive na América do Sul, tá? A agricultura na América do Sul, a gente tem indícios, né, de desenvolvimento da agricultura na América do Sul há 9.000 anos atrás, né, com os povos originários lá da região do Chile, do Peru, onde eles domesticaram, olha só, batata, milho, a coca, né, que dá a cocaína, né, enfim, o milho, o tomate, o feijão, né, e o abacaxi. Olha só, gente, são cultivos da América do Sul. Uhul. E aqui no Egito, né, então, vamos voltar aqui para o Egito, né, então aqui no Egito a gente tem alguns cultivos bastante interessantes que foram dominados, né, pela civilização egípcia. Uma coisa bem interessante, pessoal, a agricultura aqui, ela consegue se desenvolver por causa da sazonalidade do Nilo, tá, pessoal? Então, a gente já conversou sobre o Rio Nilo um tempo atrás, né? Então, comentei com vocês que ele corta aqui o deserto, né, o deserto do Saara, mas ele nasce, né, lá na região do Congo, aqui para baixo, né, mais ao sul, onde é uma região de floresta, né? Então, aqui no deserto, o rio por si só não teria condição de sobreviver, né? Ele surge nessas florestas, nesses lagos, né? E aí ele corta o deserto. Conforme ele vai cortando o deserto, ele vai trazendo água, e não só água, né? Ele vai trazendo nutrientes. Então, esse lodo aqui que vocês estão vendo, assustador e nojentinho, nada mais é do que nutrientes que são arrastados lá das regiões da floresta, lá do sul da África, né? Na região central, região sul mais central, né? Da África. E aí o rio vem e carrega esses nutrientes. Esses nutrientes fertilizam o solo. E o Rio Nilo ele tem praticamente ele tem duas estações, a estação da cheia e a estação da seca. Nossa, quem é que tá sinalizando alguma coisa? É o sol que tá nascendo. Eu doido aqui achando que é alguém fazendo código Morse. Então, ele tem a estação da cheia e a estação da seca. Na estação da cheia, né, o rio vai encher de água e aí essa água vai sair aqui do rio e vai, como se diz, fertilizar. Olha lá os cachorros de novo, gente, meu perdão. Vai fertilizar a margem do rio, né? E quando ela fertiliza a margem do rio, essa região fica toda cheia de nutrientes e fica propícia para o crescimento vegetal. Então, se você olhar aqui no mapa, né, maravilhoso, você vai ver que ao redor do Rio Nilo, né, ao redor dele é tudo verde. Esse lado aqui também deveria ser, tá, gente? A Ubisoft foi muito preguiçosa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. A Ubisoft foi muito preguiçosa porque aquele lado ali do rio também tinha que ser verde, tá? Porque também tem água, também enche, tá? Mas enfim, abafa esse caso, porque deveria ser, tá? E aí aqui vocês podem ver que tá tudo verdinho porque é a água do Rio Nilo e os nutrientes que vêm das florestas lá do Congo e lá da região do central e sul da África. Então, e aí, por causa disso, pelo Rio Nilo ter essas duas estações muito, muito bem delimitadas e constantes, o povo egípcio sabia, assim, podia contar com uma época de cheia e uma época de uma época de seca. E aí, olha só que legal o que eles fizeram, né? Eu tô aqui andando que nem uma louca porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa bem interessante. Deixa eu ver aqui, acho que aqui dá pra ver. Enfim, vou mostrar aqui de cima. Todo esse caminho louco que eu fiz aqui era pra mostrar pra vocês que os egípcios, né, na época da cheia do Nilo, eles cavavam canais, né, pra dentro do continente, né, pra dentro das massas de terra. Pra quê? Pra armazenar água na época da cheia, da seca, né, e também pra irrigar plantações. Então a gente passou por algumas plantações, né? Eu
andando que nem uma doida. E tem muitas coisas interessantes nessas plantações que são como se fossem canais cavados ou equipamentos que os próprios egípcios desenvolveram para levar água para dentro das massas de terra, né? Isso é muito interessante, porque olha só, agora que a gente sabe como plantar, a gente precisa levar água para essas sementes, a gente precisa expandir nossas áreas de plantação. E por causa disso a gente desenvolve, né, tecnologia, né? A gente desenvolve um monte de coisa bem bacana para irrigar essas sementes. Samara Salada, boa noite, tá? Tudo bem? Ela comentou que adora minhas lives, muito obrigada. E o papiro entra nessa domesticação de plantas no Egito? Sim, Sá, o papiro entra. O papiro é uma planta que os egípcios usaram muito, muito, muito para fazer papel, para fazer tecido, para fazer um monte de coisa. E o papiro é uma planta que entra nessa porque eles foram selecionando, né, o papiro que produz mais, o papiro que é mais resistente, o papiro que produz mais fruto com a fibra melhor, e aí eles foram reproduzindo esses organismos, né? Então, olha só que legal, eu trouxe vocês aqui nesta plantação para mostrar para vocês um sistema, né, que os egípcios criaram para irrigar, né? Então, assim, eles querem plantar mais, mas para plantar mais você precisa pôr mais água. E aí você traz aqui você cria esse sistema onde você cava, né? Você cria um sistema, você coloca água, né? Você cria um sistema de irrigação que você consegue colocar água que vai distribuindo essa água para dentro do continente. Gente, as coisas falam aqui, eu não consigo tirar a voz, tá? Então, acontece. Mas obrigada pela pergunta, tá? Se você tiver mais perguntas sobre domesticação, só perguntar. Que mais? Então, olha só que legal. Para você irrigar suas plantinhas, você cria sistemas de irrigações mais complexos, você cava, né? Você modifica o ambiente ao redor desse rio, para esse rio inundar aqui e você conseguir plantar você conseguir manter sua plantação, né? E também você vai processar essas sementes, você vai produzir alimentos, você quer plantar cada vez mais e colher cada vez mais, isso exige cada vez mais trabalho, e você não quer trabalhar, você quer, vamos supor, produzir mais trabalhando menos, e aí você desenvolve tecnologia, você acaba envolvendo animais, você acaba envolvendo criação de mecanismos, fornos, ferramentas, o arado. Então é muito louco, né? Como o fato de você colocar uma semente no solo, ver que ela germina, tipo, simplesmente você, uau, cara, que coisa louca, revolucionou a humanidade. Sim, é isso mesmo. E aqui no Egito eu trouxe, acho que são 5 crops que eu queria comentar com vocês. Então eu tô aqui no Historic Tour, né, no Tour, Discovery Tour, né, para conversar com vocês sobre 4 crops bem legais, né, 4 sementes muito interessantes. Então, eu vou fazer essas viagens rápidas aqui, que era eu queria andar na margem do Nilo para mostrar para vocês como o fato da gente plantar as coisas na terra e ver que elas germinam impacta, né, a humanidade, né? A gente começa a modificar o meio ao nosso redor, a gente começa a prestar atenção na sazonalidade das coisas, né? Enfim, esse frenesi. E aí aqui, né, em específico, no Assassin's Creed Origins, eles exploram algumas plantações de algumas coisas. Então vamos ver aqui o que eles exploram. Primeiro, pessoal, eles exploram a cevada e o trigo, né? A cevada e o trigo, deixa eu achar eles aqui, ó. Eles são gramíneas, né? Tipo, é da família das gramas mesmo, assim, parece, grama. Grama. A gente não come a grama, a gente come a semente, né? Que é a cevada ou o trigo. Então, eles focam, né, eles trazem a importância da cevada e do trigo. Aqui eu não sei dizer qual é qual, eles são muito parecidos. Aqui me parece trigo, tá? Mas, porque a cevada, ela tem uns cabelinhos assim, ao vento, sabe? Mas, enfim. Aqui é a cevada ou trigo, enfim. E aqui, né, a gente tá numa região onde a produção de cerveja e pão, né? Então, os egípcios, né, eles utilizavam essas sementes, né, já na produção da cerveja e do pão. Eles não foram os primeiros a fazer cerveja, não foram os primeiros a fazer pães, porém, eles aperfeiçoaram muito o processo de fazer cerveja, né, e também o processo de fazer pães. Só que tem uma coisa bem interessante, né, eles faziam o pão perto da cerveja, né, porque utilizava tanto a cevada quanto o trigo,
E normalmente os restos, né, utilizados da cerveja, né, as cascas e tudo mais, era usado na massa do pão. E muito interessante, sim, né, o pão era feito, a massa do pão, né, era feita no chão aqui. E como o chão é arenoso, a comida é bastante comum ela vir cheia de areia e os egípcios têm os dentes desgastados por causa da areia do que vinha no pão, né? Mas enfim, só para vocês verem o impacto, né, que tem esses crops, né, essas sementes aqui na vida dos egípcios, né? Então tem cerveja e tem pão. Então o trigo, né, o trigo e a cevada são uma das primeiras plantas a serem domesticadas na história da humanidade, tá? Trigo, cevada, ai meu Deus, esqueci o trigo, a cevada. Tem também a parte das uvas, as olivas. Gente, tem, assim, é muito louco, né? E aqui a região que a gente está, aqui do Nilo, ela faz parte do que a gente chama de crescente fértil, que é uma região que vem aqui no Rio Nilo, vai para o Rio Jordão e vai lá para a Mesopotâmia, né, que é entre o Rio Eufrates e o Rio Tigre. Então aqui é uma região onde a agricultura bombou nessa região. Então o Assassin's Creed Origins foca, né, na parte da cevada e do trigo. Tem também... opa, peraí que eu cliquei errado aqui, peraí, apertei o botão errado, como sempre. E aí o Assassin's Creed traz também uma coisa bem legal, que é o fato deles comentarem sobre... Peraí, cotidiano aqui, deixa eu dizer aqui pra vocês. Eles também falam sobre o vinho, né? Então, o vinho, as uvas, né, que dão origem ao vinho, existem várias espécies de uva pelo mundo todo, né? Algumas uvas boas, algumas uvas melhores ou piores para fazer vinho. Mas aqui no Egito, né, quando a gente fala na civilização egípcia, a gente fala assim no desenvolvimento, a gente já fala assim na produção de vinho. Então, já se existiam técnicas para dominar, né, e produzir vinho através das espécies de uva, o pessoal cantando aí, né, trabalhando feliz. Né? Então, e acredita-se, né, que essas espécies de uvas aqui são espécies bastante resistentes ao calor, né? Porque a uva normalmente é bem chatinha, mas as espécies de uva que tinham nessa região eram mais resistentes, né? Ou eram colhidas mais passadas para fazer o vinho, né? Então não se sabe bem ao certo, mas você sabe que já existia vinho, e vinho era uma iguaria, né? Tipo assim, acho que era chamada até de bebida de Horus, né? Alguma coisa assim. É bem interessante, bastante apreciada. E não se sabe muito bem as espécies de uva que se fazia vinho no Egito Antigo, né? Apesar de a gente saber que existem vestígios, né, ai meu Deus, não gosto do pessoal ficar cantando enquanto eu tô no fundo, enquanto eu tô falando, eu fico distraída. Já existiam vestígios, né, de domesticação das uvas quando a gente está falando lá de Mesopotâmia, né, ocupação dos territórios lá que hoje é Oriente Médio, né? Então é um cultivo já bastante antigo. E a gente também tem um outro cultivo bem legal, que são, deixa eu trazer aqui pra gente. Opa, peraí, eu sempre me perco nesses botões. Opa, aqui. Que é alguns cultivos para extração de óleo, né? Então, aqui, opa, peraí. A gente tem 3 tipos de cultivo muito legais, que é a mamona, a moringa e a oliva, né? Que são espécies que ocorrem naturalmente na região do Mediterrâneo. Então, aqui, ali tinha um complexo de produção de vinho que eu esqueci de mostrar para vocês. Mas dava para ver bem legal, né? Perto de onde tem as uvas, onde tem o lugar para confecção do vinho, né? Onde as pessoas tipo colocam as uvas e pisam lá, aquela coisa super higiênica e bonita do futuro, né? Então, uma coisa bem tradicional de se fazer, né? Enfim, aí aqui eu acho é um lugar que eu gosto de vir confabular de vez em quando, porque a gente vai falar na extração de óleo, no óleo das sementes, né? Então a gente vai extrair o óleo de semente da mamona, a gente vai extrair o óleo de semente da moringa, né? Que é a cássia branca, e vai extrair o óleo da semente da oliva, né? Então, olha que legal, o óleo de oliva é o óleo nada mais é que da semente da azeitona.
Gente, mas esses cachorros estão tão que estão, hein? Ai, meu Deus, haja paciência. Então, olha que legal. Eu acho interessante essa região porque ela mostra o desenvolvimento de aparato tecnológico dessa civilização, né? Não dizendo que outras, assim, tipo, nossa, eles se desenvolveram. Mas, assim, eu acho que é mostrar como o fato da gente dominar as espécies, né? A gente ter o fato de desenvolver a agricultura, a gente começa a encontrar produtos e subprodutos daquilo que a gente produz, né? Então, olha que legal, né? Você tem aqui instrumentos para você moer as sementes, né? Você extrair, desculpa, meu querido, extrair óleo, né? Você ter processos de armazenamento desse óleo, né? Você pegar esse óleo e levar para outro lugar. Aqui, ó, tem acho que é moagem do óleo, né? Que se fala. Né? Então, olha que legal. Tipo assim, o fato da gente, tipo, dominar aquela espécie, a gente vai utilizando os recursos que essas espécies trazem pra gente, né? Então, aqui para extração do óleo. E esses óleos são utilizados até hoje, né? Óleo de oliva na culinária, né? O óleo de acácia branca é utilizado até hoje para fins estéticos também, né? E olha só, o óleo de mamona é o óleo de rícino, que a gente vê em várias coisas, né? Ou se a gente pegar nos produtos e ler castor óleo, né? Parece óleo de castor, mas não é óleo de castor, é óleo de mamona, né? E que é muito, muito usado em várias coisas, assim. Se vocês começarem a ler os rótulos, vocês vão ver que óleo de rícino ou castor oil, né? Que a gente vai ler, está sempre presente em produtos, às vezes, alimentícios e produtos de limpeza, produtos de beleza, né? Então, aqui a gente tem aqui, eu sei lá se é azeitona, parece azeitona, né? Sei lá. Não está bem definido aqui, né? Enfim, se é azeitona, se é como chama? Ou a semente, né, da moringa, ou enfim, sei lá, esse aqui também, se é azeitona, mas parece, sei lá, parece maior, né? Enfim. Então, é bem interessante essa relação que tem, né, da humanidade com as plantas que a gente domesticou. Eu quero mostrar mais duas coisas antes de terminar a live, então achei que tinha apertado errado de novo o botão. Vamos lá para a nossa penúltima estação, que é o couro e o linho no Egito, né? Então, olha que legal, né? Então, o couro e o linho no Egito. Então, além do papiro, né, citado pela Samara, que é uma planta que foi muito utilizada, né, pelos egípcios, pelos antigos egípcios para a produção de papel e de tecido, né? A gente vai ver um pouquinho agora do linho. A gente também usa o linho hoje em dia, né? O linho caríssimo, né? Quando você vai comprar coisas de linho, né? Vai comprar coisas de linho, é muito fino. No Egito também era, tá, gente? No Egito também era. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a fábrica de linho, mas também era item de luxo, tá? Então, é impressionante como passam centenas de milhares de anos e as coisas continuam um pouco como eram antes, né? Não sei. Eu não sei se antigamente era tão difícil. Era mais difícil acessar as coisas. Era mais difícil, obviamente, né? Mas enfim, o linho continua caro. Samara colocou, nossa, que legal. São detalhes que a gente passa batido no jogo, mas que é interessante quando você aprende um pouquinho. Sim, muita coisa eu aprendi nesse Discovery Tour, né? Mas algumas coisas vêm assim, tipo, arqueologia, história, biologia, que é legal de comentar, né? Então, eu comecei com Assassin's Creed Origins porque tem muita coisa pra falar aqui, né? Então, é bem legal mesmo, assim. Tem umas coisas muito bacanas, assim. Tanto pra criticar quanto pra elogiar, né? O Gustavo que não colocou. Oh, meu Deus, eu passando aqui no pessoal curtindo. Ai, meu Deus. Também a gente caneta quando precisa, né? Tipo, que eles não colocaram verde do outro lado do Nilo, né? Ó, as galinhas, gente, tudo domesticado, tá? Na próxima live a gente vai falar de fauna do Egito. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma região onde tem o trabalho no couro, né? E o trabalho no linho. Eu tô tentando achar o pessoal do linho. Deixa eu fazer o tour aqui pra eu achar o pessoal do linho. Peraí, deixa eu colocar aqui, peraí. Acho que a gente consegue chegar lá, vamos lá. Vamos ver. O linho, pessoal, é uma planta, tá? É uma planta também herbácea, né? Que a gente extrai as fibras para fazer tecido. Então imagina o trampo que dá, né? Você ficar tecendo, né? Você ficar arrancando fibra por fibra, depois organizar essas fibras num tecido. Gente, cadê o pessoal do linho, meu Deus do céu? Ai, meu Deus, eu vou chorar.
Então, aqui achei. Olha que legal, né? Você pega a planta, né? E você vai desfiando o caule da planta, né? E aí você faz o tecido. O linho é caríssimo, né? Até o... Ai, gente, não parem de falar. O linho é caríssimo até hoje. Acho que dá até pra você pôr o personagem pra trabalhar aqui. Vamos ver. Então, o linho é caríssimo até hoje. Era um item de luxo no Egito. Então, existiam diferentes qualidades de linho, né? Tinha o linho mais, assim, tipo, tecido de linho mais vagabundo, né? Tecido de linho mais, assim, mal feito. E tinha tecido de linho mais fino, né? E aí, obviamente, as pessoas mais ricas compravam os mais finos e piriri pororó, né? Então, também vindo de uma planta. E a gente usa o linho até hoje, né? Então, a gente tá falando aí de uso do linho há pelo menos 7.000 anos, né? Então é muito legal que às vezes a gente tem coisas na nossa casa, a gente come coisas, a gente convive com coisas no nosso cotidiano que a gente nem faz ideia de. Gente, sabe por que eu jogo no Discovery Tour? Porque eu já teria sido presa pelos guardas aqui há muito tempo, porque eu bato nas pessoas, eu atropelo as pessoas. Enfim, é bem interessante, né? A gente vai pra pensar que várias coisas que estão no nosso cotidiano elas vieram de muitos anos atrás. E o tingimento do linho, pessoal, também vem de outra planta, tá? Eu esqueci o nome da planta agora, mas eu coloco aqui, quando eu for editar a live, eu coloco o nome dessa planta. E a cor que os egípcios conseguiam dependia de como você misturava essa planta, tá? Se você cozinhava muito, ficava numa cor. Se você cozinhava pouco, ficava outra. Se você misturava, acho que carbonato de cálcio, se não tiver engano, ficava azul. Se você misturava não sei o que, ficava verde. Então, olha só que legal, né? Você tem aqui como se fosse uma região de curtição, né? de tingimento, na verdade. E aí você tem essa alteração de cor. E por último, para não tomar muito mais tempo de vocês, minhas pessoas preciosas, eu vou ir para a última estação que eu quero comentar com vocês, né? Então, olha só que legal, né? Tipo assim, você tem cultivos, né? Perto da água, né? Então, perto de oásis e tudo mais, né? Então, tem oásis de Siwá, tem plantação. Tem plantação também de palma. Eu tinha marcado um lugar no mapa, eu esqueci, das palmeiras, onde o pessoal extrai a seiva para fazer o vinho de palma. Então, assim, eu acho muito interessante pontuar o fato da criatividade humana, né? Então, tipo assim, se hoje a gente come coisas seguras, é porque antigamente alguém comeu coisas que não eram seguras e alguém olhou e falou assim, anotado. Tipo, se a pessoa comeu, morreu e o outro grupo de humanos, assim, tipo, colocando o pratinho de lado, assim, tipo, não vamos comer, né? Então, é um processo de seleção de alimentos de muitos e muitos anos, né? Então, muitas pessoas comeram coisas que não deveriam pra gente estar aqui, né? Da mesma maneira, assim como a gente tem o descobrimento do vinho, né, da cerveja, com certeza armazenaram isso em líquidos e esqueceram ali quando foram ver, vamos provar, fiquei loucão. Então, é muito louco, né, a criatividade humana. Então, eu termino o nosso tour, a nossa live de hoje, aqui nessa região da Cirenaica, né, da Cirene, né, a região da Cirenaica, né, perto da cidade de Cirene. Essa região hoje é a Líbia, né, e essa região, como eu tinha mostrado para vocês umas lives atrás, ela é naturalmente verde, porque você tem a brisa do mar, né, você consegue ter a intrusão da brisa do mar aqui, então você tem um pouco de verde. E também porque quando o pessoal lá, os gregos romanos lá chegaram, eu sempre esqueço quais são, eles trouxeram aquedutos, né? Então conseguiram irrigar essa região. Mas eu quero terminar essa nossa live aqui, porque aqui nós temos o primeiro drama vivido, uma das primeiras extinções de planta que a humanidade causou, né? Então, essa plantinha amarela aqui chama sífio, né? Sílfio, desculpa. E ela é uma plantinha que só dava nessa região. E os egípcios eram, tipo, loucos por ela, assim, loucos. Ela servia como remédio, ela servia como afrodisíaco, ela servia como abortivo, ela servia como tempero. Era, tipo assim, uma planta Hyper Master Blaster top, né? E ela só dava nessa região aqui, né, da Líbia, né? Hoje Líbia, antigamente Cirene, né? E essa planta, ela era uma febre, né? Os egípcios e os gregos e os romanos, enfim, adoravam essa planta. E,
essa foi uma planta que naquela época esses povos não conseguiram domesticar. Olha que coisa louca. Não conseguiam pegar as sementes e fazer germinar, não conseguiam cortar e colocar em outro lugar para germinar. Então a subsistência da população egípcia, grega, romana, e todo mundo que usava essa planta, vinha da natureza mesmo, porque eles não conseguiam domesticar essas plantas. Então, se vocês olharem, vocês vão ver que o campo é cheio delas, bem, bem amarelinho, tá? Cheio dessa planta. Então a galera vinha aqui, coletava, vendia, botava, fazia... Tinha até oficinas, né, para secar essas plantas, fazer remédio, vender. Enfim, a exploração foi tanta que o governo, né, da região de Cirene viu que a planta estava acabando e falou assim, galera, vamos pegar leve, né? Não vamos coletar tanta, mas mesmo assim, né, existe um mercado legal que negociava essa planta e não respeitou esses embargos, né, esses pedidos, e a planta foi extinta. Tá? Então o último resquício que existe dela na história, acho que é no século V, se eu não estiver enganada, e não se tem mais vestígios dela, então ela foi completamente extinta. Né? Alguns pesquisadores acreditam que talvez ela possa existir ainda, né? Porque a região da Líbia é muito difícil de ser explorada, né? De ser pesquisada. Então, alguns pesquisadores acreditam... Peraí que eu tô perdida aqui, deu pra perceber, né? Que eu tô um pouco perdida. Alguns pesquisadores acreditam, né, que essa planta ainda possa estar habitando na Líbia, né? Mas eles não têm certeza porque nunca mais se encontrou desde o século V, né? E o que mais tem de interessante para falar sobre ela? Essa planta, né? Ela não foi domesticada porque as pessoas não sabiam como cultivar, e essa planta tem uma característica bem interessante por causa desse terreno. Esse terreno aqui é um terreno rochoso, e essa planta, ela não é só... Isso que vocês estão vendo aqui é o caule dela. Só que esse caule dela vai bem fundo nas rochas, né? E a raiz vai mais fundo ainda. Então acredita-se que o pessoal tentava plantar assim, pedaços dela, só que precisava da raiz, né? E acredita-se também que, assim, pode ser que esse solo aqui da região de Cirene tenha algumas condições, né, que sejam específicas desse solo. Obrigada pela dica. Então, acredita-se, né, que existem duas vertentes que os pesquisadores acreditam da especialidade dessa planta, né? Que esse solo é tão único, que essa espécie se adaptou tão bem a ele que ela não consegue germinar em outro lugar. E só se você replicar essas condições muito específicas. Olha lá quanto sílfio, né? Ou então, alguns pesquisadores acreditam, né, que esse sílfio, ele nada mais era do que um híbrido, uma planta híbrida que acontece naturalmente na natureza, tá, gente? Tipo assim, as plantas, elas não conseguem controlar muito bem para onde vai o pólen delas, né? Então elas não conseguem controlar muito bem com quem que elas vão reproduzir. Então acontecem híbridos naturais, né? Então alguns pesquisadores acreditam também que essa planta era uma híbrida e que ela produzia sementes estéreis e que ela só se reproduzia através de clonagem, né? Tipo assim, vamos supor, essa daqui é a primeira planta, ela vai crescendo e cobre toda essa região, né? Então, não se sabe muito bem ao certo se realmente, tipo assim, era o solo de Cirene, ela era um híbrido, né? O que aconteceu aí que o pessoal não conseguiu germinar essa planta, mas ela foi extinta, né? Até hoje, assim, a gente tem, para considerar uma espécie extinta, né? Ela não pode aparecer por um determinado período de tempo, né? A gente pode, acho que são 50 anos, se eu não estiver enganado. Então já faz muito mais de 50 anos que a gente não vê um sílfio. Então ele está considerado extinto. Mas, quem sabe, né, pessoas corajosas, aventureiros, pesquisadores que tenham dinheiro, né, não vão até a Líbia, né, e descobrem sílfios ali nessa região, né. Mas, enfim, até então, ela é considerada o primeiro registro histórico da extinção de uma planta no registro por causa de atividade humana, né. Então aqui, ó, tem como se fosse um lugar uma fazenda de sílfio, né? Mas eles não cultivam o sílfio, eles, tipo, coletam e processam para fazer medicamentos e tudo mais.
E por último, né, acredita-se, né, que assim, o sílfio era uma coisa tão louca, assim, o pessoal era tão louco por sílfio, que os animais que comiam sílfio, né, que eram os animais de pasto que se alimentavam com o sílfio, falavam que eles eram mais gostosos, eram mais suculentos e tudo mais, né. Então, era uma verdadeira loucura, né. O sílfio chegou a pesar, acho que valer mais que ouro, se eu não estiver enganado, ou prata, alguma coisa assim. Era uma coisa insana, assim, o quanto eles gostavam dessa planta, né, medicinal e tudo mais. Foi extraída até o ponto dela ser extinta, né? Então, até hoje não se sabe muito bem, quer dizer, não se conhece essa planta, né, o sílfio, e o pessoal de Cirene, né, dessa região, era tão fascinado por essa planta que tinha até no dinheiro, né, tinha moedinha lá, tinha até um sílfio numa das moedinhas dessa região. Mas enfim, né, o sílfio está extinto. Eu já passei 12 minutos da live, porque tinha muita coisa para falar, ainda tem mais. E aí, então, eu encerro a nossa quarta e penúltima live de Assassin's Creed Origins. E aí, semana que vem, a gente volta para falar sobre a fauna do Egito Antigo. Né? Então, a gente vai ver que também tem extinção, também tem drama, também tem várias coisas legais, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre processo de especiação. Né? Então, eu termino a live aqui, nesse campo de sílfios, maravilhoso, todo amarelinho. Né? E aí, semana que vem, a gente se fala de novo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer sugestão que vocês tiverem, vocês sabem onde me encontrar para dar o pitaco. Então é isso. Muito boa noite, muito obrigada. E até semana que vem. Tchau, tchau.